Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Mais uma vez estamos aqui para a meditação do Evangelho de hoje, que está em Marcos capítulo 12, versículos de 35 a 37. São dois versículos que vão nos ajudar numa mensagem muito importante, que nosso coração esteja aberto para acolher então essa mensagem. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ajuda aí a compartilhar, comenta, porque isso faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas e a gente evangeliza junto. Vamos então acolher a mensagem do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Texto muito interessante para a nossa reflexão, porque a concepção que se tinha é que Jesus era da descendência de Davi, filho de Davi, Jesus na sua humanidade, mas o Messias, ele tem uma essência divina. Davi não tem uma essência divina, Davi é um ser humano. Então, e Davi, o próprio Davi, ou seja, ele vai falar desse Senhor. Ele não é uma divindade, como alguns tinham essa concepção no paganismo de que os reis eram semideuses. Davi não era. Davi era um mero mortal. Então, Jesus, de fato, da descendência de Davi, na sua dimensão humana, histórica, mas o Evangelho sempre vai nos apresentar Jesus na sua essência divina ou na sua transcendência. Vai muito além do Jesus histórico, o Jesus humano. E a concepção que se tinha do Messias era um Messias, filho de Davi, da descendência de Davi, como um rei político que iria libertar o povo da opressão romana. Jesus vai trazer sim libertação, mas não aquela libertação, mas a libertação do pecado. É o que o catecismo nos ensina, e que nós aprendemos, é que a libertação que Jesus vem trazer é a libertação do pecado. Jesus, claro, nós vamos também com muita maturidade, vamos ter a maturidade para poder viver esta dimensão social e histórica, mas Jesus, ele é maior que Davi, ele tem a sua essência divina e ele não veio libertar o povo da opressão romana. Tanto é que Jesus se entrega e as pessoas estavam naquela expectativa de um Messias político, de um Messias guerreiro, como foi Davi, que ia para a guerra, que ia montar um exército. Estavam nessa expectativa desse Messias. Era esse o entendimento, inclusive, das autoridades religiosas. Por isso Jesus está conversando com as pessoas e as pessoas estão, inclusive, admiradas com o seu ensinamento ali. E Jesus diz: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Ele é Senhor de Davi. Ele é Deus de Davi. É muito além, tem uma dimensão transcendente. Mas o que isso tem a ver conosco? O que a gente pode tirar de mensagem disso aqui, desse trecho do Evangelho? Tem muito a ver. Quantas e quantas pessoas hoje estão olhando para Jesus com um olhar meramente humano e vendo Ele na sua dimensão meramente humana, histórica, em alguém que vem trazer a libertação de um povo, que vem só cuidar dessa dimensão histórica, humana. Não, Jesus é muito mais que isso. Ele é Deus e Ele vem para trazer uma libertação também numa dimensão espiritual. Ele tem a sua dimensão transcendente e nós não podemos perder isso de vista jamais. Quando nós focamos um olhar para Jesus, olhando para Ele com esse olhar e vendo Ele nessa dimensão histórica, humana, limitando Ele nessa dimensão,
a gente perde muito a graça de Deus, se perde muito o encanto por esse Deus, inclusive, se perde o temor e o respeito por esse Deus. Precisamos entender que Ele tem essa dimensão transcendente. Ele está aqui no meio de nós, Ele veio no meio de nós, mas é um Jesus que tem a sua essência divina. Não podemos perder essa dimensão, esse encanto. Que nem o próprio Evangelho também nos mostra quando Jesus vai até Nazaré e Jesus vai ler a profecia de Isaías. Depois você vai ver naquele momento no Evangelho que as pessoas ficaram admiradas com Jesus porque falava com sabedoria, ficaram encantadas, mas de repente alguém questionou: mas espera aí, não é esse o filho do carpinteiro? Sua mãe, seus irmãos não moram aqui conosco? Então alguém questionou essa dimensão humana, histórica, Jesus, filho de um carpinteiro. E aí as pessoas começaram a, depois desse questionamento, não é esse o filho do carpinteiro? Depois desse questionamento, o que as pessoas fizeram? Começaram a querer eliminar Jesus. O Evangelho de Lucas vai dizer que pegaram Jesus, levaram para fora da sinagoga, levaram para fora da cidade, queriam jogar ele no abismo. Aquelas pessoas que antes estavam admiradas, encantadas, quando alguém questionou essa dimensão histórica, peraí, mas não é esse o filho do carpinteiro? Perdeu-se aquele encanto, aquela admiração, e queriam jogar ele num precipício. Não façamos isso. Não percamos o encanto por essa dimensão transcendente de Jesus, o Messias. Não percamos esse encanto por aquilo que é sagrado. Não vamos ficar vendo as coisas como algo meramente humano. Tem dimensão transcendente até no ser humano que a gente olha. Até no ser humano que a gente olha, que é imagem e semelhança de Deus, tem a sua dimensão transcendente. Não percamos o encanto por isso. Não vamos ficar com um olhar insensível e vendo aquilo que é sagrado como algo profano, como algo banal. O encontro com Deus não é banal, a Santa Missa não é banal, o domingo não é banal. Tem gente eliminando Jesus dos seus domingos. Já não vão mais para a celebração, vão para outros lugares e tal. Eliminaram Jesus das suas casas, estão eliminando Jesus porque se perdeu o encanto. Muitos estão apresentando um Jesus meramente humano, histórico, que só cuida daquelas coisas ali materiais e não vê essa dimensão transcendente, uma dimensão de uma libertação espiritual que nos deixa como filhos de Deus livres para amar, livres de toda polarização, livres de toda essa discussão boba, de toda essa divisão, pessoas que às vezes se odeiam até por causa de tantas realidades humanas. E nós não podemos perder de vista essa dimensão transcendente, senão a gente vai ficar brigando dentro da igreja. Vamos trazer coisas, polarizações para dentro da igreja e vamos ficar divididos entre nós. E vamos perder a sensibilidade até para o Evangelho, para aquilo que Jesus ensina. Vamos ficar colocando uns contra os outros, vamos ficar contra outros por conta de opiniões políticas e outras coisas. Que nós não percamos esse encanto pelo Jesus que veio libertar, que veio trazer para nós a liberdade interior para sermos filhos de Deus e termos os outros como irmãos. Filhos de Deus que se amam, que são livres para amar. Essa é a liberdade que Jesus quer trazer para nós. É esse o Jesus, o Messias que a humanidade tanto um dia esperou e que já está no meio de nós, nos ensinando até hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.